Olá, meu nome é Eduardo Knapp, sou graduando em História pela UFMS e eu vou dar continuidade a um trabalho que eu venho desenvolvendo com meu professor Carlos Prado no campo da teoria da história. Ano passado, eu apresentei um trabalho nesse mesmo evento intitulado Thompson e a Lógica Histórica, o qual a gente focou em analisar o debate que aconteceu entre o historiador inglês Edward Palmer Thompson e o filósofo francês Louis Althusser. Debate esse situado nas discussões acerca do melhor uso dos conceitos de Marx, ou seja, dentro da teoria marxista. Esse ano, dando continuidade à pesquisa, mas ainda dentro desse mesmo campo de debate, eu apresento o trabalho Thompson e Historicidade, diálogo entre a teoria e a evidência, no qual a gente introduz as contribuições do historiador também inglês Perry Anderson, que aparece ali como mediador do debate entre os dois teóricos. O objetivo geral do presente trabalho é a análise das obras dos três autores e suas diferentes contribuições para a historiografia. Sendo assim, o objetivo específico é refletir um pouco sobre as questões relativas ao agir humano e sua relação com as determinações estruturais dentro da história. No plano metodológico, trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, que através de leitura, análise e fichamento das obras, foi feita uma sistematização do que viria a ser o produto final. Quanto aos resultados, pode ser observado que o problema dos conceitos históricos ideais segue acompanhando a disciplina. Essas discussões continuam sendo necessárias para a construção de todo o conhecimento científico. Apesar de concordar com os argumentos de Thompson em relação à indiferença com que Althusser analisa os dados primários e as fontes empíricas, ou seja, a prática das três generalidades propriamente dita, Anderson faz algumas ressalvas em relação aos escritos thompsonianos em sua obra Teoria, Política e História, um debate com Edward Palmer Thompson. Para ele, Thompson está defendendo uma ideia de conceitos muito elásticos e demonstra certa preocupação, visto que um conceito deve ter a função principal de ser executável, isto é, deve buscar abranger a totalidade e não cobrir especificidades históricas. Para Thompson, a disciplina histórica possui uma lógica própria, a qual ele chamou de lógica histórica, onde a história apresenta-se em um lugar diferenciado das demais ciências. Isso porque ele entende que o conhecimento histórico é provisório, limitado e temporário, justamente porque a história é um processo fluido, o qual está o tempo inteiro acontecendo, e por isso não se enquadra no conceito de ciência tradicional. Nesse sentido, há uma concordância entre Anderson e Thompson em dizer que o conhecimento científico é temporário, porém, essa não seria uma característica exclusiva da disciplina histórica. Anderson aponta alguns limites na concepção teórica da lógica histórica e critica essa falsa extraterritorialidade que Thompson defende, justificando que a lógica da disciplina é igual a de qualquer outra ciência. Segundo Anderson, toda ciência está submetida a ser um conhecimento temporário, a fim de ser questionado e revalidado. Isso não seria algo exclusivo da história, mas está presente em qualquer ciência. Nesse sentido, mesmo que seja impossível atingir uma exata objetividade através dos conceitos, não há motivo para a recusa em tentar se aproximar o máximo possível. Por conseguinte, Anderson questiona a noção de Thompson de que o conhecimento histórico seja nada além de aproximativo. Segundo ele, e isso é quase uma citação direta, o conhecimento científico nunca esteve além dos poderes da história. Sua vocação, assim como a de suas disciplinas irmãs, é de expandi-lo. Assim, fazendo uma síntese dos dois autores, eu concluo que primeiro é necessário encontrar as determinações, para depois questioná-las e afrouxá-las. Anderson concorda com Thompson de que o erro fundamental de Althusser é achar que a história é um processo sem sujeito, no qual as pessoas comuns seriam apenas veículos do modo de produção. Ele cede espaço a essas críticas elaboradas por Thompson quanto ao modus operandi do Althusser, e concebe que tal discussão sobre a agência humana dentro da história é de extrema importância dentro do marxismo. É claro que as discussões têm o objetivo de levar ao melhor caminho de análise, porém os três autores, apesar de não concordarem em tudo, têm importantes contribuições em seus respectivos campos de estudo. Por fim, mesmo que esse seja um debate datado, mais importante do que saber quem está certo ou quem está errado no uso correto dos conceitos, a importância do trabalho se dá em um período de constantes ataques à legitimidade do conhecimento científico, principalmente na área de ciências humanas. E ele serve justamente para mostrar que tanto a história, quanto a filosofia, quanto a sociologia, quanto qualquer outra ciência, possuem categorias de análise, procedimentos teórico-metodológicos, e que esses conceitos estão em constante debate e constante construção. Eu agradeço sua atenção, vou deixar todas as referências disponibilizadas e também meu e-mail para quaisquer dúvidas. Obrigado.